Bismillahirrahmanirrahim, em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. Queridos irmãos, sejam bem-vindos. Temos mais um programa do série Islam Sem Censura podcast. Dessa vez a gente vai falar, vamos conhecer, né, o melhor o mundo islâmico. Alhamdulillah, temos dois convidados muito queridos, muito caros. Haj Nasser Khazraji, que é o diretor do Centro Islâmico do Brasil, e também Haj Batista, um querido muçulmano conhecido pela comunidade. Sejam bem-vindos, que Deus abençoe vocês. Antes de eu esquecer, eu queria fazer uma pergunta. Sim. Senhor, você fez Hajj, né? Você Sim. já realizou a peregrinação. Certo. Conta um pouquinho para nós como foi aquela viagem. Bom, primeiro, você conseguir esse privilégio, né, essa graça que Deus te dá de realizar o Hajj já é de maior gratidão, né? Então, Sem dúvida. Primeiro agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala, Deus Todo-Poderoso, por ter me dado essa oportunidade. E segundo, falar que é a realização de todo o muçulmano ele alcançar esse privilégio, né, essa graça de você conseguir a peregrinação e o Hajj. Na verdade, era um sonho meu desde quando eu abracei o Islã, de um dia conseguir essa realização. Então, em 2015, né, no ano de 2015, nós conseguimos, graças a Deus, Faz muito tempo realizar. Que você então fez. Sim, faz muito tempo. Faz 7 anos, mas parece que foi ontem, né? Porque está tudo na minha cabeça, parece que eu estou ainda na peregrinação. Então, é um ato que você não esquece jamais. Eu acredito que a gente vai ficar bem velhinho e você está na hora da morte, você está lembrando do teu Hajj. Mas você é jovem, irmão. Mas o jovem também morre. Tá? Então, falar um pouquinho sobre o Hajj. Na verdade, quando você sai e você entra no avião com aquela ideia que você vai visitar a casa onde o profeta Abraão, né, onde o profeta Abraão criou, que aquilo ali chamava a tenda de Abraão, que foi a primeira casa, né, que Abraão construiu para os monoteístas. Então, as pessoas rezavam ali naquela tenda para Deus subhanahu wa ta'ala. Depois que Abraão, na verdade eu estou contando aqui um pouco da história, né, porque algumas pessoas que não sabem, às vezes pensam que você fazer o Hajj, você ir para Kaaba, que é uma casa que alguém construiu, e não é assim. Aquela foi uma construção de Abraão. Abraão construiu aquela tenda, né, que era para as pessoas rezarem para Deus. Depois nós sabemos que a Kaaba ela teve diversas modificações, porque ela foi destruída algumas vezes e reconstruída, mas ela nunca saiu daquele local. Entendeu? Mesmo. Então aquele local é o local sagrado no qual Deus enviou o anjo, né, para Abraão e falou: constrói aqui a tua casa de oração. Desculpa, irmão, interromper sua fala. Tem um dito que fala: o Kaaba, Casa Sagrada de Deus, foi construída como símbolo da religião monoteísta. Muito bem, muito bem. Então, bem esclarecedor isso daí. Então, quando você entra no avião que você fala, eu vou visitar a Casa Sagrada, né? Aquela onde Deus enviou a pedra fundamental para você ter a ligação entre ele e Deus e o homem, né? Então, você já entra no avião e fala assim: eu vou visitar aquele local. E você chega no local e você vê aquele monumento. Na verdade, assim, a ideia que você tem, antes de você visitar a Kaaba, a ideia que você tem que é um terreno simples, uma área qualquer, e não é assim. Então, você visita aquele monumento, né, histórico, e você sabe que dentro daquele monumento tem muitas histórias para ser contada, né? As batalhas que tiveram, as guerras que tiveram para a conquista
daquele local, né? Que até hoje é um ponto fundamental, né? O ponto fundamental do muçulmano, né? Então é uma coisa extraordinária. Você chega, você visita e você tem aquela conexão. Você fala assim, eu estou conectando direto com Deus aqui, entendeu? Você fica em volta da Caba, faz a peregrinação, se dá as 7 voltas em redor dela, você não para de rezar, você não para de agradecer, você também não para de pedir, né? Porque nós estamos muito pidão, né? Então a gente está sempre pedindo a Deus, porque quando você chega ali, é como se você tivesse batizado, os seus pecados estão perdoados, serão apagados os seus pecados e você está limpo. Então, se você está limpo perante a Deus, então você vai pedir para Deus, você vai agradecer a Deus. Então, o momento do Hajj é muito, muito importante. Peregrinação não. Peregrinação você viaja, você passeia, você visita locais sagrados, mas o Hajj, a peregrinação, o ato de você estar ali no local sagrado de muita importância. Quando eu estava em Curitiba, perguntaram de mim, sabe, né, durante del Hajj, esses 2 meses, mês de Hajj, perguntaram sobre essa viagem e eles achavam que é uma viagem de turismo para visitar os locais. Não, é uma viagem religiosa, uma viagem para realizar uma prática, conhecido Hajj, né? É um dos pilares do Islã, né? Um dos pilares do Islã. Então, não é... Que Deus aceite Hajj. Que Deus aceite, né? O nosso Hajj. Inshallah, se Deus quiser. Mas, infelizmente, eu ainda não realizarei, eu tenho muita vontade. Então, às vezes as pessoas pensam, não, todos os sheikh, eles são Hajj. Mas não é assim, porque para você ir no Hajj não é condições financeiras. Depende muito de visto, depende de... então, não é assim. De repente, você tem o desejo, todos têm o desejo de ir, mas você não alcançou ainda pelo fato de você não ter um visto as condições. Geralmente, os sheiks jovens como eu, de 20 e pouco anos, 30 anos, ainda não chegou a vez deles. Eu, como sou mais velho, né, já tenho 60 querido, sempre você chega a essa conclusão, porque... Hajj, por favor. Sim. A gente estava indo para São Bernardo, o irmão querido Haj Nasser deixou um comentário muito, muito interessante, que a primeira experiência de publicar um livro aqui no Brasil, irmão querido Haj Nasser tem alhamdulillah, tem uma publicação muito abençoada, na verdade. Temos muitos livros. Os melhores livros do mundo islâmico foi publicado pela publicação deles. Sim. Ele estava contando a primeira experiência deles era publicar um livro conhecido o Islã, seus princípios. Por favor. Inclusive que o Haj Batista também tem um papel e uma boa participação, né, nessas obras. Olha, que bom, hein? Que bom. Bem, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Salam aleikum aos ouvintes, a todos os irmãos, que a paz e a bênção de Deus esteja com todos. Eu acho que é algo privilegioso, né, para qualquer pessoa poder participar tanto em alguma atividade, em alguma ação, ou em alguma a realização de um sonho que seja pela causa de Deus e seja para a satisfação de Deus, né? Então, o Haj Batista realizou o Hajj, foi um sonho, né? Foi uma coisa que ele talvez nunca tenha imaginado, né? Uma viagem espiritual, uma viagem que leva a pessoa para um outro nível. Sim, eu acho que é um progresso, né? Para a vida espiritual de qualquer um. Nada pode substituir o Hajj. A pessoa pode ser a pessoa mais devota do mundo, a pessoa pode fazer as melhores e as melhores ações do mundo, mas o Hajj ele sempre vai permanecer tendo aquele espaço e aquele fruto e aquela consequência que apenas lá, naqueles dias, naquele momento, naquele espaço,
a pessoa pode chegar, pode sentir e pode saborear, né? Allah fi bayt rabbikum. Com certeza. E tem uma bela... E uma das as coisas mais belas que a gente aprende no Hajj é essa belíssima mensagem islâmica, a gente vê como ela se espalhou pelo mundo inteiro. Hoje, com mais de 2 bilhões de muçulmanos, depois de 1.400 anos da revelação da mensagem islâmica, existem quase 2 bilhões de muçulmanos espalhados no mundo inteiro, de todas as etnias, raças, nacionalidades, línguas, culturas, cidades. Não há nenhum país no mundo que não haja um muçulmano. E eu acho que isso, com certeza, é graças a sinceridade. Primeiro, é a vontade de Deus, porque é a vontade de Deus que prevalece. E segundo, a sinceridade que a gente chama de ikhlas, né? Do nosso querido profeta, o qual estamos vivendo aí os dias do seu nascimento, essa semana, né? Que parabenizamos a toda a nação islâmica pelo nascimento do profeta Muhammad. Verdade. E a qual nós, como muçulmanos, temos a obrigação de levar os seus ensinamentos por onde vivemos, especialmente em países de maioria não muçulmana, né? Até mesmo em países, em comunidades onde há uma comunidade muçulmana significativa, mas especialmente em países ocidentais, onde as pessoas desconhecem, não conhecem a vida desse grandioso homem que, infelizmente, acaba sendo oprimido, né? Essa ignorância, esse desconhecimento, essa falta de conhecimento acaba causando um preconceito, né, muito grande contra a verdade, contra a realidade da vida do mensageiro de Deus. E nós, graças a Deus, tivemos uma grande bênção, né, de ter publicado o Sheikh Talib Khazaraj aproximadamente em 96, né, 26 anos atrás, 27 anos atrás, ele publicou um livro, e esse livro, essa obra continha um breve resumo, né, sobre a biografia do profeta e sobre os Ahlul Bayt, alayhimus salam, que é a família e são os sucessores, né, do profeta Muhammad. Essa obra foi escrita e ela foi traduzida, né, ao português. E o processo da tradução, na época, do árabe para o português. Sim. E o processo dessa tradução, da publicação dessa obra foi muito interessante, porque foi uma das primeiras obras. Se não foi a primeira, talvez foi a segunda, né? Antes dela haviam 2 ou 3 publicações feitas, né, em português. Tinha algumas coisas em espanhol também. Em espanhol tinha, mas em português não tinha, não realmente. tinha nada, né? Alguns livretos pequenos. Mas essa foi a primeira que foi escrita por um sheik, especialmente para o público brasileiro, traduzida do árabe para o português. E eu estava lembrando agora, vindo para o estúdio, com o nosso querido sheik, o Haj Batista, o processo, né, que levou a gente a traduzir. A tradutora dessa obra foi a professora Aida Rumi, né, que Deus tenha a alma dela. Ela era palestina, né? Ela era palestina, cristã, e graças à tradução desses livros, ela testemunhou a Shahada em público. Verdade, exatamente. sim. Inclusive foi no nascimento do profeta. O livro foi lançado na época. Que coincidência. Muita coincidência. No nascimento do profeta, na mesquita, ela teve o uso da palavra. Ela falou da satisfação e alegria que ela teve na tradução dessa obra e o quanto essa obra iluminou o coração dela, que ela viu um sonho, né, sendo visitada pelo profeta, enfim, ou ela tendo esse contato com os imames, né, não lembro exatamente o conteúdo do sonho, mas ela teve um sonho, né, e, enfim, ela declarou o islamismo, e isso foi o auge, né, da satisfação e da realização que ela viveu. Bem-aventurada. Muito, muito, que Deus tenha a alma dela. E esse livro foi uma experiência, para mim, exemplar.
porque realmente foi escrito em momentos muito difíceis. Na época não tinha e-mail, não tinha internet, não tinha... Era um negócio de fax. Imagina, 23 anos atrás. Há 26 anos atrás, 96, 95. Eu acho que não tinha celular, era tudo telefone de linha, era né? tudo telefone de linha, não tinha celular, então a gente tinha que levar o livro até Diadema, né, onde ela morava, e era um sobrado, então a gente subia na casa, deixava, e depois ela falou, dar a volta em daqui a um mês. A gente voltava um mês depois. Se tivesse ela tinha anotado, exatamente, aí ela anotou anotava as dúvidas que ela tinha, porque alguns termos em árabe são muito difíceis. Então a gente ia numa outra vez com o sheik, ficávamos lá das 9, 10 da manhã até umas 6, 7, 8 horas da noite, às vezes passava um dia. Eu lembro que uma vez eu voltei com o Raj Batista, lembra da Caravan? Ah, sim. Né? 3 horas da manhã. 3 horas da manhã e a gente ainda levou uma multa. Peguei a multa no semáforo, não esqueço umas 3 horas da manhã. Passamos no semáforo vermelho. Passamos no semáforo vermelho. Porque 3 horas da manhã ninguém para, né? Exatamente. Sou multado. Fomos multados. Mas, a experiência que ficou... não dorme. Não dorme, exatamente. Deveria ser liberado. Mas a experiência que fica, o trabalho, o que facilita, o que faz a gente gostar de ter feito esse trabalho, realmente foi aquilo que a gente sempre fala, pela causa de Deus. A satisfação de Deus. Quando a pessoa faz algo pela causa de Deus, pela satisfação de Deus, para agradar a Deus e não as pessoas, então as dificuldades se transformam em um sabor, não apenas são retiradas. Elas não apenas se transformam em um alívio, mas sim elas são saboreadas, sabe? Parece que é um trabalho sem dificuldade, a pessoa não consegue saborear, não consegue... Então, o trabalho foi concluído depois de alguns anos, graças a Deus, a primeira edição, segunda edição, e a terceira edição desse livro foi publicada agora, recentemente, graças a Deus, né? E foi um grande sucesso. Pode passar na tela podemos agora colocar aqui na tela para os queridos. É um livro que é esse. Esse é a terceira edição do livro Islã, História e Guardiões. Princípios, Práticas, História e Guardiões. Esse livro hoje é o livro mais completo sobre o Islã em português. Graças a Deus. Está tendo uma ótima aceitação, muita gente está adquirindo, elogiando, tirando suas dúvidas. E eu acho que é muito importante a gente valorizar, né, o conhecimento, porque o conhecimento é a base de tudo, né, Sheik? Sem conhecimento, o ser humano não avança, fica parado, ou às vezes até volta, né, para trás, né? E desculpa mais interromper, mas onde é que a gente pode adquirir esse livro? O livro está disponível no portal A Ressala, né? Tanto nas redes sociais, as pessoas podem acessar A Ressala, no Instagram ou pela lojaislamica.com.br. Na edição, né? A gente pode passar embaixo da tela. Da tela, tá. Então aí as pessoas vão ver. E é um livro que está sendo, na verdade, vendido a preço muito razoável, né? Não para ser comercializado e ter uma margem de lucro, né? Mas sim uma comercialização simbólica, né, para que esse trabalho da tradução e de publicação de livros possa ganhar força, possa ter continuidade, porque afinal de contas tudo é custo, né? Tradução é custo, edição é custo, diagramação, publicação. O livro está em acabamento excelente, capa dura, papel bonito, plastificado. Tem artes, tem desenhos, né? E o livro tá, eu acho que R$ 49,90, sabe? Um livro desse tem 670 páginas. Olha. 670 páginas de muito conhecimento, muita informação, muito rodapé. Uma coisa muito interessante nesse livro, que não havia na segunda edição e nem na primeira, é que todos os termos árabes, nomes, locais, tudo foi explicado, porque o público brasileiro, afinal de contas, ele não conhece, ele não está muito familiarizado, né, com nomes,
com cidades, com regiões, né, daquela Essa época, cultura, né? com a cultura, né? Não conhece. Então, qualquer nome, por mínimo que ele seja, ou até mesmo o nome de um livro, foi explicado. Por exemplo, o livro Mafatih Jinan. Mafatih Jinan, quem é muçulmano sabe, As Chaves do Paraíso. É uma das obras mais importantes, né, para o muçulmano, mas talvez muitos não conhecem, né? Então, explicar de quem é essa obra, quando foi publicada, qual que é a importância dela para o muçulmano. Isso foi uma das nossas preocupações para que se possa ser um livro bem... como bem aceito, né? Bem aceito, Alhamdulillah. Inshallah, vamos deixar um link, né, do site para as pessoas poderem acessar o site e conseguir adquirir esse livro, que R$40 é muito pouco. Sim. Muito pouco. Sim. É aquilo que eu falei, a gente não... a nossa intenção, né, na produção de livros e na venda de livros, realmente é a continuidade do trabalho. De 96 para cá, esse foi o primeiro livro. De 96 para cá, a editora, a Ressala, com as orientações e a supervisão do Sheikh Talib, já traduziu mais de 150 livros. E desses 150 livros, aproximadamente 100 foram publicados em grandes volumes, né? 1.000, 2.000, 3.000 unidades, e grande maioria distribuídos de uma forma gratuita entre as mesquitas, entre os centros islâmicos, né? Universidades, professores. E graças a Deus esse trabalho continua, né? Através da venda desse livro, nós conseguimos uma fonte e um sustento para que possamos dar continuidade, né, inshallah, a esse trabalho. Assim. Sim. Manda livros gratuitos para todos os centros, mas sempre esquece trazer para Sheikh Mahdi. Foi. A gente tá aqui, estamos... isso é uma falha nossa, pedimos desculpas, mas é você que manda, né? O que vocês quiserem. É só você ir lá e carregar os livros. Quando é enviado para o Centro Islâmico, normalmente também tem que tirar o primeiro livro já do Sheikh. Isso aí já é garantido. Sim, com certeza. O primeiro já é do Sheikh. Então, tudo bem. Que Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos. E eu queria puxar o tema, o assunto um pouco para lado do mundo islâmico, sabe? Hoje em dia, na verdade, nesses dias, faz 2 semanas, temos uma bagunça, né, na mídia, nos sites, né, sobre o que aconteceu aqui lá no Irã, né, que é um país islâmico. Eu queria pedir de vocês, irmãos queridos, em primeiro lugar, você, querido Haj Batista, e também Haj Nasser, para explicar um pouquinho para as pessoas que vão ter esse trecho, vão ter esse corte do vídeo, o que está acontecendo? Qual seria na verdade atrás? Esse é um assunto muito delicado. Assuntos assim, para quem tem um conhecimento bem aproximado da realidade. Na verdade, assim, eu sou brasileiro e acompanho o Islã e sou muçulmano há mais de 20 anos. Então, nós sabemos das regras do Islã. Sim. Entendeu? Então, quem não é muçulmano, se você falar assim para uma pessoa que não é muçulmano, você precisa fazer 30 dias de jejum. Cara, que isso? Mas por que eu vou fazer 30 dias de jejum? Eu não aguento passar fome, não sei o quê. Mas eu falar para você, não, mas isso faz parte da tua religião. Isso. Entendeu? Então, aí já vou entrar no assunto. As mulheres que elas usam o hijab, então isso aqui é uma prática da religião muçulmana, as mulheres usar o hijab. Todos os países que a gente fala assim, país islâmico, né? País islâmico, como a Arábia Saudita e outros países aí, as mulheres, elas se cobrem com o véu, que faz parte do vestimento da mulher,
entendeu? Mas tem alguns países que eles colocam assim como além de ser uma obrigação da mulher usar o hijab, usar os vestimentos da mulher muçulmana, o hijab também faz parte desse vestimento. E alguns países colocam também como uma regra, né? E no Irã não é diferente. Mas se você também for para a Arábia Saudita, qualquer país, as mulheres também elas vão se vestir daquele jeito. Isso. E elas sabem que desde quando elas estão nascendo, crescendo, que aquilo ali faz parte do vestimento da mulher. Mas alguns países, ou algumas... na nova geração, na verdade, as mulheres que elas acham que elas precisam de uma liberdade e que esse véu está tirando um pouco da liberdade dela. Então, o Haj Nasser, que nasceu no Irã, ele convive com os iranianos, viaja sempre para o Irã, então ele é uma pessoa, para mim, mais adequada para falar desse assunto. Eu acho que, assim, você falou... Desculpa, antes de começar, explica um pouquinho, deixa uma introdução, depois... Sim, eu ia falar, na verdade, a introdução que o Haj Batista deu foi muito importante para a pessoa ter uma visão, né, de como funciona o islamismo, né, como funciona a vida de um muçulmano. O muçulmano ele tem um código de vida, né, o islamismo ele é a prática do seu dia a dia, ele tem alguns mandamentos que deve segui-las ao longo de toda a sua vida, né, ligadas à sua vestimenta, à sua bebida, à sua alimentação, seus relacionamentos, comércio. É um modo, é um estilo de vida islâmico. Né? Além da religião islâmica. A religião islâmica representa o estilo, o modo islâmico de viver, né? E como muçulmanos ou muçulmanas, nós temos que tentar ser o mais fiel possível para este modo. Estando em um governo, vivendo num país muçulmano ou não. Estando vivendo numa sociedade muçulmana ou não, o dever de um muçulmano é seguir o mais fiel possível às suas regras. Bem, o muçulmano que vive numa sociedade islâmica, é lógico, ele vai ter o privilégio de contar, né, com apoio institucional e do Estado com a prática da sua doutrina e da sua religião, né? Aqueles que vivem em países não muçulmanos, eles vão ter que, como se dizem, né, cada um por si, né? E eles vão ter que se organizar, tem mesquitas, tem instituições, centros islâmicos, eles vão tentar se adaptar, vão estar ali sempre presentes na mesquita e com certeza, acima de tudo, o fiel ele tem que se empenhar ao máximo para poder sempre estar seguindo, né, as regras islâmicas onde ele estiver, né? Sobre a questão do que acontece no mundo muçulmano, especialmente no Irã, nessas últimas semanas, eu acho que está acontecendo uma grande confusão, né? As pessoas imaginam que aquilo é algo imposto de uma forma injusta por um Estado contra as mulheres, sendo que não é. Eu acho que em qualquer sociedade deve-se respeitar o que a maioria, o que a nação, aquele povo optou em seguir, e o sistema do seu Estado. Né? Sim, no Irã, nós sabemos que é uma república islâmica. E depois de 79, quando houve a Revolução Islâmica, optou-se pelo regime e pelo sistema islâmico de governar aquele país. Portanto, as leis e as normas e as regras que são aplicadas, que são seguidas nesse país, são extraídas do Alcorão, são extraídas dos ensinamentos do Islã. Portanto, deve-se respeitar, né, essa escolha da grande maioria, né? Não lembro quanto foi, mas eu acho que foi uma coisa recorde, né, na época, quando 98, foi feito... 98%. 98% na época, quando foi feito o referendo... na nação islâmica, deles optarem pelo sistema islâmico ou não, 98% do povo iraniano optou
pelo Estado Islâmico, pelo sistema. Eles votaram para a República Islâmica. E a República Islâmica tem suas instituições, tem o parlamento, onde as leis são discutidas, são aprovadas, tem o poder executivo, tem o poder judiciário, né? E tudo isso funciona à base da lei islâmica. E, lógico, acima de tudo, tem a liderança suprema no Irã, representada hoje pela Ayatollah Khamenei, né? Que ele supervisiona, ele orienta e dá as linhas gerais para o Estado. O que tem que ser colocado em consideração é que essa questão é uma lei. E a lei, como qualquer outra lei, inclusive muçulmano que vive fora de países muçulmanos, e isso na verdade é um decreto, é uma fatwa de todos os marja. Qualquer muçulmano que vive em país não muçulmano tem que respeitar as leis daquele país. Sim. Todos os marja, inclusive o Imam Khomeini, quando perguntado sobre várias questões em outros países, outros marja, não há nenhum marja que autoriza que a pessoa viole as leis do país onde ele vive. Isso. Existe uma coisa no islamismo e na nossa comunidade que é a ordem. Tem que haver ordem numa sociedade, tem que haver ordem numa comunidade, num país onde se vive. E se existe uma lei, então essa lei deve ser respeitada. A lei do hijab, a lei do véu, é uma lei que existe no Irã. Não tem como, assim, dentro do sistema atual, dentro do contexto islâmico que existe a República Islâmica e o país estabelece essa lei, continua, deve permanecer, mas lógico, o Estado ele acaba flexibilizando. Em público, ninguém tem que infringir essa lei, mas existem muitos lugares privados, até clubes, locais onde as pessoas, o Estado, a comunidade em geral não tem acesso. As mulheres não usam véu, eles têm aquela liberdade que eles têm, e até mesmo dentro do país, né? Eu, agora, nessa minha última viagem que eu fui, eu percebi que o uso do véu não é tão à risca, né? Tem muitas mulheres que deixam o véu cair na rua e a polícia não fala nada. Tem muitos lugares que a vestimenta é inadequada e as mulheres continuam, seguem um caminho, já que elas não atrapalham, não incomodam, então ninguém incomoda. Agora, em alguns pontos pode haver uma certa abordagem, pode haver uma orientação, né? O que a gente fala é isso, é uma orientação. A polícia e o Estado não deixam de exercer a sua função. Tem que exercer a sua função. Na verdade, só para deixar bem completo na sua fala, a colocação, introdução que o irmão Haj Bashista deixou, bem precisão aí, direto, graças a Deus. E como funciona? Que na verdade o que aconteceu? Levaram ela, tem um espaço que são dispostos algumas orientações, como o Haj Nasser falou, alguns conselhos. Infelizmente, aquele momento, como a gente pode na verdade, encontrar no filme... Desculpa, fala. Antes de cortar o senhor, eu acho que assim, o processo começou, desculpa cortá-lo, com essa orientação, né, que a pessoa dá na rua mesmo. A primeira abordagem é orientar a pessoa. Caso a pessoa tenha uma certa resistência ou acaba desacatando a autoridade, isso aí se chama desacato à autoridade. Quando a pessoa chega e fala que não quero saber, não sei o que, isso aí se chama... E desacato à autoridade é crime em qualquer lugar, aqui mesmo no Brasil. Se a polícia chega e te aborda e você responde de uma forma agressiva, se você não respeita o policial, você acaba preso. Não aceita acaba ordem, sendo conduzido... E você tem que ser conduzido até a delegacia e você vai ter que responder e você vai tomar um chá, como é que fala? Chá de mesa? Chá de não sei o quê, fica lá 6, 7 horas. Chá de cadeira. Chá de cadeira. Lá no Irã não é diferente. É lei, é regra, tem que ser respeitada
E foi isso que aconteceu, né, Sheik? Ela foi abordada na rua, Isso, a moça, né? Infelizmente, falecida. nós, na verdade, pedimos a Deus que tenha a alma dela, né? Com certeza, foi uma coisa muito triste, né? Menina muçulmana, né? Uma moça jovem, com Moça 22 jovem. anos. Na verdade, deu dor para a nossa coração também. Somos muito tristes, mas, infelizmente, Mas eu acho aconteceu um sincope, né, nesse processo de orientação. E tá aparecendo. A gente não pode passar agora, porque tenho que pesquisar. Mas ela estava andando e uma vez aconteceu um sincope, uma parada, né? Uma parada cardíaca. E ela morreu. Então, desculpa. Mas então é um fato que está sendo esclarecido. Só que as pessoas tem que ser investigado. Antes de tem ter esse esclarecimento, as bem pessoas no mesmo dia, é muito interessante. Bem no mesmo dia, o presidente da República Iraniana estava na outra cidade. Sim. Quando percebeu isso, quando foi informado, mandou uma mensagem que vocês têm que pesquisar o que aconteceu, investigar e deixar bem claro para o povo. Isso é que o Irã fez. Inclusive o próprio presidente do parlamento, eu acho que ligou para a família. Isso. O chefe de polícia ligou. Então, foi uma questão muito... Algo que não acontece, olha, em nenhum lugar do países mundo. ocidentais Nenhum não lugar acontece. do mundo. Aqui no Brasil, só para dar esse exemplo, aqui no Brasil aconteceu, eu acho que foi o ano passado, o caso de um pedreiro que foi abordado pela polícia rodoviária. Eu me lembro desse caso. Você lembra desse caso? No estado de Sergipe, né? Foi o pedreiro Genival, né? Eu acho que foi o pedreiro Genival. E esse cara foi torturado. Foi colocado atrás, no carro da polícia, fecharam a porta e por ele ter ele se salvou, colocou o pé para fora. Tentou se salvar, conseguiu colocar o pé para fora e o carro e a porta do capô do carro dele não fechou totalmente. Colocaram aquele gás. Nossa, eu vejo aquela cena lá, Batista. E eu falo que, mesmo assim, com tudo isso que aconteceu, aquele cara foi morto daquela forma, ele morreu, perdeu a vida. Meu Deus. Perdeu. Por quê? Estava dirigindo sem capacete. Olha, ele estava sem capacete, dirigindo sem habilitação, de chinelo. Foi abordado pela polícia daquela forma grosseira, violenta. Foi morto, foi executado. Isso é sem dúvida. Foi executado. E o presidente da República não fez nem questão de ligar para a família. E ainda... A família recebeu essa semana uma carta da Polícia Rodoviária Federal multando o cara por 4 multas. Por ele ter dirigido sem capacete, por ele ter dirigido de chinelo, recebeu uma multa de 1.800. Ou seja, além deles não terem arcado com os custos dessa tragédia, nem com o velório, nem com o enterro, nem ter indenizado a família, nem ter pedido desculpa por ter feito aquele absurdo, ainda mandou multa mandaram uma multa. Olha, cara de pau. Sabe, então, quando a gente vê tanto escândalo e tanto barulho por causa de uma coisa que aconteceu, assim, uma coisa que aconteceu lá no Irã, uma fatalidade que poderia ter acontecido em qualquer lugar do mundo. Não estou falando com razão. Essa moça que morreu no Irã pode ter apanhado, pode ter acontecido alguma... Pode ter. Vamos investigar. Se alguém realmente fez isso, tem que ser punido. Mas pelo que aparentam as investigações, não aconteceu nada disso. Ela chegou bem para a delegacia, saiu da van, entrou no salão. Na sua adolescência, ela teve uma operação de... E agora parece que descobriram. Agora o laudo do médico legista descobriu que quando ela tinha 8 anos, fizeram uma cirurgia no cérebro. E isso criou alguns distúrbios para essa moça. Criou alguns distúrbios e a família tinha... A família dela tinha omitido. Eles não tinham sido... Não tinham falado, né, isso. Mas, enfim, quando a gente percebe que é tanto barulho, né, por causa de uma questão, sabe? A gente não vê quando esse pedreiro morreu... aqui no Brasil, a gente não viu o presidente de nenhum país do mundo ter declarado solidariedade àquele pedreiro e àquela família.
mas foi o que aconteceu no Irã. Quando aquela moça morreu, o presidente do maior país do mundo, que é os Estados Unidos, declarou apoio. Sabe, o que um presidente tem a ver com algo que acontece lá do outro lado do mundo, num país? Com certeza esse apoio é para estimular um certo protesto contra o Estado, contra o regime, contra o governo, que é totalmente independente da política americana, independente da política ocidental, e isso é o que estimula, né, a mídia a fazer tanto barulho por uma coisa que acontece, uma fatalidade, né, que acontece. A mídia hoje é um pretexto, na verdade. O que ela quiser, na verdade acontece coisas muito pior, muito terrível que esse assunto. Mas estão calados. Inclusive, Sheik, não, desculpa, irmão. Eu agora lembrei. No mesmo dia que aconteceu isso, no Iraque, morreu uma menina. Isso que eu ia falar. No Iraque? No Iraque, uma menina. No mesmo pelos dia. soldados americanos. No mesmo dia. No mesmo dia. Mas ninguém. No mesmo até dia. mesmo os muçulmanos não sabem. No mesmo dia, Rádio Batista, no mesmo dia que a moça iraniana tinha sido detida no Irã e ela faleceu, no mesmo dia, uma moça jovem de 15 anos morreu a tiros pelos soldados americanos no Iraque. Direto. Mas aí não teve repercussão. Não teve nenhuma repercussão. Na mídia mundial. Ninguém fala nada, ninguém questiona. Então, quem é responsável? Americanos. É muito estranho. Só com base nessa informação e nessa análise dá para a pessoa entender o quanto... Mas assim, voltando, né, para a gente poder falar um pouco do sistema, a gente vive num estado, num país muçulmano, onde as leis devem ser obedecidas, devem ser respeitadas, e eu lembro que, assim, já que é Islã sem censura, então a gente vai falar uma coisa aqui sem censura. Saíram alguns protestos de mulheres na Europa, em apoio à moça jovem que faleceu, né, no Irã, a Mahsa, alegando liberdade, vida à mulher, e elas estavam totalmente nuas. Não. Da cintura para cima. Menos... Na Europa. Tá. Menos a parte dos mamilos. Desculpa, né? Eles tinham colocado uma fita, uma tarja em cima da parte dos mamilos. Quando elas foram... Desculpa, já que é sem censura. Quando elas foram perguntadas por que vocês colocaram isso, elas falaram que, olha, porque aqui na Europa é lei. A gente não pode estar totalmente nu. A gente tem que tampar pelo menos tem essa que fazer parte. algo. Tá, então vocês querem que as mulheres iranianas desrespeitem a lei e tirem um véu no Irã, e aqui vocês querem ser exemplos de cidadãos, boas cidadãos, e querem seguir Então, essa duplicidade, sabe? Essas visões que causam essa confusão na cabeça da pessoa que da pessoa que não entende, sabe? Não tem. O Irã é muito longe, Sheik. Sabe, o brasileiro ele não tem tanta informação, não tem tanto conhecimento, né, do que passa do dia a dia do iraniano. Uma coisa muito interessante da vida do Imam Khomeini, quando ele estava, na verdade, foi exiliado para a França. Tem uma tradição, que talvez irmãos queridos conhecem, para proteger um viajante, para proteger um convidado, qualquer um. Sim. Tradição islâmica iraniana é muito forte. Eles matam um carneiro quando ele ou ela, convidado, está chegando para a cidade. Matam um carneiro. Faz um sacrifício. Sacrifício, em nome dele, né? Queriam fazer a mesma coisa na França. Para o Imam Khomeini, quando ele chegou para a França. Pela chegada dele. Sim, pela chegada. Queriam matar Imam Khomeini, queriam sacrificar, e mandou uma mensagem Imam Khomeini para eles. Não podem.
Falaram, como assim? Para preservar você, para sacrificar em teu nome. Sim. Falou, pela lei da França, não pode. Então, Tá vendo? Tem que levar para frigorífico e... o líder supremo do Irã Olha como não respeita. aceitou porque Eu respeito respeitou a a lei do teu país. É isso mesmo, é isso mesmo. E eu acho Mesmo que... que era de uma cidade muito, muito longe da... ele podia ter feito lá no podia, quintal, atrás da sim. casa e tal. Mas Mas Desse jeito também respeita. Mas... Tem um assunto interessante que eu queria abordar aqui. Eu conheço alguns amigos meus que eles moram no Irã. Se o Irã fosse tão ruim assim, eles não queriam viver lá. E eles estão lá e eles não querem mais voltar para o Brasil. Pois é. E outra história, uma vez eu estava escutando no Fantástico aquela Glória Maria, né, que é uma repórter bem antiga do Fantástico, e foi perguntado para ela todos os países do mundo que ela já conheceu, qual desses países ela gostaria de morar, de viver, e ela citou o Irã. Interessante. Sim. Agora as pessoas que estão ouvindo a gente acham que esse pessoal falando do Irã, o Irã é o país das maravilhas, é o país... Não, o Irã também tem os seus problemas, como qualquer outro estado, como qualquer outro país. O melhor país do mundo, o mais rico país do mundo, o mais evoluído, o mais intelectual, o melhor, ainda tem problemas. Qualquer país tem as suas dificuldades, seus problemas. Só que o que a gente fala é que essas questões são questões internas, devem ser tratadas pelo povo por meio dos meios legais e por meio das instituições ligadas a aquele Estado, né? E que a gente chegar e opinar de fora, alguém chegar e falar que eu não acho legal isso, não acho bonito aquilo, é uma falta de consideração e respeito para com a cultura e a opção daquele povo por viver daquele modo. Isso. Eu sou brasileiro, vivo aqui no Brasil, e nós sabemos que quantas barbaridades não acontecem aqui no nosso país a cada momento. Agora que nós estamos conversando aqui, quantas mulheres já devem ter sido torturadas, quantas mulheres já está sendo até morta. Cada 16 minutos. Pelos seus eu ouvi que a cada 8 minutos, eu ouvi uma Então, vez, a cada 8 minutos há um feminicídio, no Brasil. Né? É uma coisa muito triste. É uma coisa muito triste, né? O preconceito, infelizmente, contra os negros, a diferença de classes, moradores desabrigados, tanta injustiça. O Brasil é um país muito rico, Sheik. É um Brasil extremamente rico. Para alimentar essa máquina, sabe? Congresso, Senado, ministérios, sabe? O orçamento de tudo isso é muito dinheiro. Não falta dinheiro no Brasil. Se o senhor passar lá no centro, tem um tal de... Sim. Já passou lá? Um impostômetro. Diz que todo ano o Brasil recolhe mais de uma coisa, trilhões de reais. É uma máquina que fica girando assim, mostrando quanto está gerando de girando. dinheiro. No Brasil, às vezes eu penso, eu fico triste, meu coração aperta quando a gente vê um pobre na rua, quando a gente vê uma pessoa passando fome, quando a gente vê na televisão que tem pessoas que ficam na fila simplesmente para tirar 200, 300 reais, de benefício. sabe? Pessoas que não têm escola, não têm vagas, não têm creche, alguma dificuldade, hospitais lotados, problema de segurança. O maior problema, acho que é isso. Todos segurança. Os locais públicos, todos os locais públicos de São Paulo e cidades, outros estados com certeza, tá sendo habitada por pessoas que não têm onde morar. Estão morando aquelas tendazinhas que eles montam que não cabe nem uma pessoa em pé. Eles entram sentado ou de costas, que eu já vi entrando naquelas tendazinhas que está servindo de moradia. Não, imagina uma família, se fosse da República que fala que não tem miséria, não tem fome, não tem nada aqui nesse país. Isso é muito triste, porque não deveria ter isso no Brasil. Eu acho que se existisse um pouco mais de sinceridade, um pouco mais de dedicação, um pouco mais de desejo de realmente ajudar e fazer um plano, porque isso aí é um problema de Estado. Sim, é claro. Isso aí é um problema público.
Não é dar 200 Não reais, é um problema 600 de reais pra você dar uma comida Não é ou dar isso. 200 reais ou dar... Não, essas pessoas precisam de vida, eles precisam de uma vida. É. Eles precisam de uma vida, de uma assistência, de um apoio, de um acolhimento. Problema, essa pessoa que fica na rua causa insegurança para a sociedade toda. Sim. Ela causa problemas de sanidade, porque sim. ela não tem onde fazer as necessidades, vai fazer lá mesmo. E isso vai refletir para a sociedade. Com certeza. Ela pode causar outros problemas também. Insegurança, enfim. Tudo isso tem que ser... tudo Agora, isso tem que ser falado. E o Brasil é um país que poderia ser exemplo, maior exportador de alimentos do mundo. O Brasil, Sheik, é o maior exportador de alimentos do mundo. Para mim, o Brasil... Não deveria ter fome aqui. Não deveria, mínimo. não deveria. O mínimo. Eu conheço bastante aqui do meu país, do Brasil, e realmente o povo não deveria passar fome nem necessidade aqui no Brasil. Agora eu vou te fazer uma pergunta, Rajana, você que viaja sempre para o Irã. Existe esse povo morando na rua no Irã, em tendas, debaixo de viaduto? Todos os lugares do mundo existem, só que a porcentagem disso no Irã, eu vou te falar, é mínima. Mínima, quase não. Na minha cidade, onde eu cresci, mínima. Nunca vi alguém. Nunca viu. Na minha cidade, nunca vi. Você está vendo? Eu vi por mais ou menos 17 anos. Quantos habitantes, uma cidade mais no ou norte, menos? nunca vi. Quantos habitantes, mais ou menos, tem da tua cidade, Xê? Mais de 1 milhão. Mais de 1 milhão? Uma cidade grande. Imagina uma cidade aqui no Brasil com 1 milhão de habitantes. Quantos moradores de ruas, quantas pessoas abandonadas Uma não das tem? primeiras coisas que eu na verdade, estou aqui com minha família, que a minha esposa achou muito, muito estranho. É isso aqui em São quantidade Paulo. de moradores de rua e pessoas necessitadas. Quando você sai do aeroporto, vai para o centro de São Paulo, Mucabe, não, e tem lugares tem muita que... gente que, infelizmente... Eu acho, temos um dito do profeta Muhammad, esse dito, na verdade eu vou mencionar um dito do profeta, do Imam Ali alayhi salam, o primeiro sucessor do profeta, é um dito do profeta. O Imam Ali alayhi salam, um dos últimos conselhos que deixou para seus filhos, ele teve 2 filhos abençoados, Hassan e Hussein, Imam Hassan e Imam Hussein. Neto do profeta, filho do Imam Ali. Filho do Imam Ali. Porque Imam Ali se casou com a filha do profeta. Certo. Falou para eles, Kuna lid-dalimi khasma walil madlumi auna. Sejam inimigos dos opressores e amigos dos oprimidos. Sim. Uma outra palavra do profeta Muhammad é muito interessante. Fala, não oprimem o outro e não aceitam a opressão. Não aceitam. Não oprimem o próximo. Mas também não aceite ser oprimido. Não aceite ser oprimido. Olha, eu acho que eu acho, segundo o islamismo, cada um merece uma vida digna. Claro, todo mundo merece. Todo mundo merece. E eu acho que o que falta no Brasil e o que falta é a pessoa, os brasileiros, nós, cidadãos brasileiros, as pessoas que vivem aqui, faltam reivindicar, cobrar, lutar pelos direitos. Por que tem que ter tanto desperdício? Por que tem que ter tanto dinheiro jogado fora quando não tem abrigos, quando não tem moradias, quando tem pessoas que moram em situações extremas, quando tem pessoas, hospitais e centros médicos cheios, pessoas esperando mais de 1 ano para fazer um exame, sabe? Um exame de ressonância que é urgente, que tem que fazer agora porque tem que identificar um câncer. Daqui a 1 ano você não sabe onde está esse câncer, talvez já se espalhou, já era. Então, falta desejo, falta mais o brasileiro escolher melhor seus representantes. Sabe, eu acho que esse ano ainda estamos aí nas eleições, né? Não quero fazer propaganda para ninguém, mas a questão de você escolher melhor seus representantes, você colocar uma pessoa boa, honesta, uma pessoa que realmente pensa no povo, uma pessoa que não apenas usa isso como
um chamado para ganhar votos, né? Uma pessoa que possa realmente fazer leis que ajudem o Brasil, que ajudem o cidadão e que estejam do lado do oprimido. Sim, eu tava assistindo uma palestra de um grande sábio. Ele falou que a mídia passa, por exemplo, nesse caso do Irã, para que o povo de cada país esqueça seu próprio problema. Olha, faz 2 semanas todo mundo está falando sobre esse assunto, esquecendo dos seus próprios problemas do seu próprio país. Sabe? Como a realidade do nosso país aqui também. Por favor, finaliza com... Não, eu não vou nem poema. Poema, cadê o poema? Então, eu gosto, eu gosto de escrever poemas e como eu gosto de escrever poemas, agora que nós estamos na época do nascimento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Podemos, claro, devemos. Ele é. Então, tem um CD que tem... Sim, ele tem um CD. Interessantes dele. O CD nós fazemos algumas composições. Reflexões do Raj Batista. Na verdade, só para falar um pouquinho sobre esse trabalho, eu escutava muitas músicas árabes, né? Eu vivi 15 anos na mesquita e escutava anashid, né? Que são canções em árabe. Eu não entendia, né? Nada. Quase nada ou nada. Eu falei, mas por que eu não vou fazer alguma coisa nesse tom que seja em português, na minha língua? E eu acabei, sim, fazendo um disco, um CD que é muito bonito, quem tem oportunidade de... Por favor. Tem lá no meu canal do YouTube, que é Muçulmano Raj Batista, você pode escutar também, você pode adquirir também o nosso CD no Arresala, né, no site. E o poema que eu escrevi sobre o profeta, olha aí, que legal, olha aí. Reflexão, Raj Batista. É isso aí. Muito bom o trabalho que eu Raj fiz. Nasser está aqui. Muito amor. Não te esquece nunca. Não esquece, né, Raj Nasser? Eu falei pro Raj Nasser, eu fiz o Raj, tive o prazer de viajar com ele e eu falei para ele que eu sou a mala dele. Não, que é isso. Então, onde ele vai, ele tem que carregar essa malazinha do lado. Eu tive esse prazer de te acompanhar nessa viagem. Então, o poema que eu escrevi foi assim. No ano 571, o ano do elefante, raiou a luz da humanidade, nasceu o profeta Muhammad. Foi na cidade de Meca onde tudo começou. Nasceu, cresceu e viveu, ali também se casou. Mas a vida do profeta não foi fácil, não, senhor. Ainda nem tinha nascido quando seu pai faleceu. Com 7 anos de idade, a sua mãe também morreu. Foi criado por seu tio com toda a graça de Deus. Abu Talib era seu nome, homem de bom coração, honesto, exemplo de cidadão, foi tutor de Mohamed, dando força e proteção. Assim crescia o menino, muito diferenciado, com muito respeito, com o título do seu tio, era muito respeitado. Seu tio já percebia que ele era iluminado. Nosso profeta cresceu com toda a fé em Alá, adorador de Deus único, nunca parou de rezar. Com seus 40 anos, estava o profeta a rezar na montanha de Al-Nur, na caverna de Al-Hira, quando o anjo Gabriel, o enviado por Deus, trouxe a mensagem ao profeta para todo o povo da terra, inclusive para os ateus, que seguisse Mohamed com as mensagens de Deus. O nosso abençoado Muhammad Rasulullah recebeu de coração a luz para nos guiar. E essa luz era tão forte como uma rocha no chão, e essa luz se chamava nosso sagrado Alcorão. O nosso grande profeta deixou para nós a lição, que todo o povo da terra possam viver como irmãos e que abracemos juntos a última religião. Salatu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allah. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tudo bom? Sejam bem-vindos, irmãos queridos, Raj Nasser e Raj Batista. Inshallah.
Eu quem agradeço, Sheikh Continuamos. Mahdi, a oportunidade de você ter dado para a gente expor um pouco das nossas ideias, do nosso trabalho, entendeu? Eu me sinto muito agradecido. Seja bem-vindo sempre. Foi um grande prazer. Deus abençoe vocês. Assalamu alaikum wa rahmatullah.